Oi pessoal, voltamos com mais um vídeo no nosso canal Concurseiros Online. Antes, não esqueça de inscrever-se no nosso canal, deixar o seu like e ativar as notificações, pois toda vez que postarmos um vídeo novo você será avisado. Gente, eu recebi várias mensagens de pessoas da Prefeitura de Fortaleza pedindo para que eu possa gravar uma série de provas para vocês, pois sabemos que em breve vai sair o edital para professor, seleção e também posteriormente para o concurso. Então, pensando nisso, eu trouxe aqui para vocês a correção de provas anteriores. Eu vou começar com a de pedagogia, vou fazer toda a prova, depois eu vou fazer a de português. E a prova que nós vamos fazer hoje é prova de pedagogia, concurso público para o provimento de cargos efetivos, de professor pedagogo da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza. O edital foi o 51/2015. Prefeitura de Fortaleza, banca ímpar. Essa daqui, gente, foi aquela prova que derrubou muita gente, porque ficou por uma questão em português. Muita gente deixou de entrar por conta disso. Eu quero saber de vocês, se a prova ela fosse hoje. E aí, você estava preparado? Ou você estava com medo? Então, deixa essa reflexão aí para vocês, tá bom? Vamos lá para a nossa primeira questão. Eu vou começar com a questão 41. Vocês deem pausa no vídeo, respondem primeiro e após iremos para a correção. Vamos lá? A aprendizagem da alfabetização inicial constitui-se um grande desafio. A perspectiva construtivista psicogenética estuda a escrita do ponto de vista da criança e estabelece uma série de fatos que ocorrem com a maioria das crianças que estão aprendendo a ler e escrever. Sobre isso, é incorreto afirmar. Observem aqui comigo, ó. Ele está falando da aprendizagem da alfabetização inicial e da perspectiva construtivista psicogenética. E ele quer a questão incorreta. Então, gente, quando a gente fala de construtivismo, na verdade, o construtivismo, ele não há definição sobre esse conceito, pois é um tipo de corrente que pode ser apresentada em vários aspectos, tipo na arte, na pedagogia, na filosofia, entre outros. E aí, analisando todos esses campos, a gente pode perceber que ele tem relação com a ideia de criar e construir. Então, assim, toda vez que eu falar em construtivismo, eu vou buscar muito na questão do criar e do construir. Então, essas são as palavrinhas-chave que vocês têm que se atentar na hora de responder a questão. Letra A. A criança constrói hipóteses, resolve problemas e elabora conceituações sobre o escrito. Está correto, gente? Ela constrói hipóteses. Sim, lembra que eu falei que a gente tinha que focar no criar e no construir? Olha aqui, ó, constrói, vem de construir. Letra B. As hipóteses que a criança constrói desenvolve-se quando a criança interage com leitores e com material escrito. Olha aqui de novo a palavrinha construir, ó, está correta. Letra C. A criança só aprende a escrever depois que aprende certas habilidades, como falar e codificações e letras. E isto independe da construção de hipóteses e de uma leitura prévia de mundo. Independe, gente. Olha aqui, ó, essa é a palavrinha que vocês têm que ficar ligado. A maioria das vezes que aparecem essas palavras negativas, independe, geralmente a questão está errada. Letra D. A construção de hipóteses desenvolve-se por reconstruções em outro nível de conhecimentos anteriores, originando novas construções. Sim, está correto. Olha aqui falando de construção, eu falei para vocês que vocês iam lembrar de criar e construir. Então, essa questão também está correta, tá bom? Eu espero que vocês tenham acertado. O gabarito da nossa questão é letra C. Vamos para a próxima questão. Não esqueça, dê pausa no vídeo, tá bom? Responda a questão e somente após você vai para a correção, tá certo?
Então, vamos para a correção. A criança precisa ser conduzida a descobrir o mundo em que vive. Nesse sentido, família e escola possuem papel fundamental. Observe a ilustração abaixo e marque a opção correta no que se refere à leitura. Lembrando que na questão anterior ele queria a incorreta e nessa questão ele quer a correta. Então, é referente à leitura. Ontem acabou a luz lá em casa. E agora? Estamos ralados. Acendemos uma vela e meu pai pegou um livro. Foi a noite mais legal da minha vida. Vamos ver o que a questão quer em relação à leitura. Letra A. O mundo da leitura é fascinante. Lemos para diversos fins. Para pesquisar, informar-se, viajar na imaginação, bem como para adquirir criticidade. Verdade? Quanto mais intimidade a criança tiver com o livro, mais possibilidades há de expandir seus conhecimentos. A gente sabe que isso aqui é até o adulto, né? Quanto mais ele ler, mais ele aprende. Então, ele vai ter mais possibilidades de expandir seus conhecimentos, de experimentar emoções e de se encantar. Está correta essa questão? Sim, mas vamos deixar ela aqui quieta e vamos para a próxima. Letra B. A leitura precisa ser ensinada prioritariamente na escola, para que no futuro a criança tenha êxito profissional e seja apta a entender, desvendar o porquê, onde e o para quê das coisas. Gente, a leitura só pode ser prioritariamente na escola? Não, a leitura ela pode ser ensinada em qualquer lugar. Então, está incorreta essa questão. Ó. Prioritariamente aqui, ó, ele engessou a questão, então por isso ela não serve para mim. Letra C. O ato de ler é mostrado na ilustração como um jogo simbólico, uma brincadeira, porém possui muito valor no desenvolvimento físico e motor da criança, bem como na construção da sua personalidade. Gente, se você ler essa questão na hora da prova, na hora do nervosismo, de forma rápida, você vai perceber que a questão está correta. Só que se você analisar direitinho, ele está falando que o ato de ler é mostrado na ilustração como um jogo simbólico, uma brincadeira, porém possui um valor no desenvolvimento físico e motor da criança. A leitura possui um valor no desenvolvimento físico e motor da criança? Não, gente, ela possui sim um valor, mas no desenvolvimento cognitivo da criança. Então, muito cuidado, uma pegadinha aqui. Quem na hora estiver nervoso, não prestar atenção, acaba caindo nesse tipo de pegadinha. Então, muito cuidado no momento da leitura. Letra D. A leitura, como um processo natural, cumpre o papel de traduzir o mundo de maneira desprovida de criatividade, imaginação e fantasia, isenta de possibilidades de interpretação, não favorece novas formas de construção e expressão crítica. Gente, preste atenção aqui, ó. O mundo de maneira desprovida, a leitura, eu vou estar desprovida de criatividade, de imaginação e de fantasia. A leitura, ela me traz tudo isso. Eu vou estar cheia de criatividade, de imaginação, de fantasia. A criança, quando lê, ela cria, ela imagina, ela fantasia. Até mesmo na escola, quando você faz uma contação de história, eles adoram fazer o reconto da forma deles. Então, isso aqui está totalmente incorreto. Aí ele ainda continuou, isenta de possibilidade de interpretação. Então, quando você faz a leitura com a criança, ela vai sim interpretar da maneira dela. Então, não vou estar isenta. Ou então, quando a criança lê sozinha, ela não vai estar isenta de possibilidade de interpretação. Muito pelo contrário, ela vai interpretar do jeito dela, vai imaginar do jeito dela, vai criar. E aí ele continua, não favorece novas formas de construção e expressão criativa. Favorece sim, viu? Ela faz com que a criança construa, com que através do reconto ela se expresse, ela crie. Então, isso aqui está totalmente errado. Então, se você analisar as palavrinhas-chave, prioritariamente, tá bom? Desenvolvimento físico e motor da criança, quando ele está se referindo ao ato de ler, eu estou relacionado ao desenvolvimento cognitivo.
Desprovida, no caso ela é provida sim de criatividade, imaginação e fantasia, isenta de possibilidade de interpretação, não favorece. Então, assim, são palavrinhas que, se você analisar direitinho, você consegue responder tranquilamente. Vamos para a questão 43. Mais uma vez, dê pausa no vídeo, responda a questão e somente ao responder você vai para a correção, tá bom? Questão 43. Paulo Freire, grande educador brasileiro, apresentou uma crítica à educação tradicional, denominando-a como educação bancária. Contrariando-a, propõe a educação a partir de uma concepção dialógica. Assinale a alternativa que caracteriza corretamente a educação dialógica. Gente, deixa eu falar um pouquinho sobre Paulo Freire para que vocês possam entender melhor. Paulo Freire foi um dos mais importantes pedagogos brasileiros. O educador criou um método de ensino inovador, acreditando que a educação era uma ferramenta essencial para a transformação da sociedade. Paulo Freire era inteiramente contra a visão tradicional da educação, aquela de transferência de conhecimento, a famosa educação bancária. Ele fazia uma crítica muito grande em relação a isso, que vê o professor como aquele que possui a sabedoria e o aluno como aquele que recebe essa bagagem. Paulo Freire propôs um método onde os professores e alunos dialogavam e a aprendizagem se fazia com base nas necessidades diárias e reais do meu aluno. Gente, Paulo Freire também acreditava que a educação era fundamental para a transformação da sociedade. Segundo ele, para ensinar era preciso conhecer a experiência do aluno. E ele é considerado o patrono da educação brasileira. Gente, acreditem, Paulo Freire, em 1963, ao lado de grandes outros educadores, eles conseguiram em apenas 40 horas alfabetizar 300 adultos em Angicos, região interior do Rio Grande do Norte. Os alunos eram todos trabalhadores de canaviais locais. Quando eu falar de Paulo Freire, eu vou lembrar também da pedagogia progressista libertadora ou pedagogia de Paulo Freire. Essa pedagogia ela é baseada em uma educação conscientizadora, na medida em que, além de conhecer a realidade do aluno, ele também busca transformá-la, ou seja, busca a transformação social, tá bom? Então, só para vocês entenderem um pouquinho a respeito de Paulo Freire. Depois eu posso trazer algo mais aprofundado. Gente, toda vez que nós falarmos de Paulo Freire, nós vamos lembrar da tendência libertadora. E o Paulo Freire, ele alfabetizava adultos, tá bom? Então, a gente vai lembrar também do EJA. E quando eu me referi à educação dialógica, vocês têm que lembrar que na educação dialógica, ela é feita através do diálogo, tá bom? Então, é a dica que eu dou para vocês. Vamos para a resolução da questão. Letra A. Relação vertical entre professor e aluno no processo de apropriação do conhecimento. Gente, relação vertical. Vamos dar uma analisada nesse desenho. Se você olhar aqui, você vai ver que vertical é de cima para baixo. Ou seja, o professor é o centro, ele manda e o aluno obedece. É dessa forma que a educação ela tem que ser hoje. A educação dialógica dessa forma que ela acontece? Não, a gente sabe que a educação dessa forma, ela não funciona. Então, a relação professor e aluno na educação dialógica, ela deve ser horizontal, ou seja, de igual para igual, através de diálogo, através de afetividade, através de reflexão, certo? Letra B. Atitude de passividade frente à aquisição do conhecimento. Passividade, tudo que o professor mandar eu fazer, eu vou ter que obedecer, vou ficar ali quietinha, eu não posso falar nada. Não, gente, passividade não, muito pelo contrário. Eu, como professor, eu tenho a obrigação de inquietar o meu aluno, fazer com que ele pense, com que ele questione, com que ele reflita, tá bom? Então, eu tenho que instigar o meu aluno. Letra C. Ensino baseado na experiência narrada ou transmitida do professor. Então, o meu ensino ele vai ser baseado somente no que o professor pensa? Também não. Letra D. Reconhece e respeita a autonomia do educando. Sim, eu tenho que reconhecer
e respeitar que o meu aluno ele tem autonomia e que com ele também eu posso tanto ensinar quanto aprender, tá bom? Então está correto, o gabarito da nossa questão é a letra D. Então observe aqui comigo, ó. Palavras-chave: vertical, passividade, baseada na experiência narrada ou transmitida do professor. Então, se você observar todas as questões, ela tem alguma palavrinha-chave que faz você ver que ela está incorreta. Então, é só ter atenção, um pouco de calma. E, gente, o mais importante é treinamento. Você respondendo questões da prova, da banca que você vai fazer o concurso, no dia da prova você já vai estar conhecendo a banca, então você não vai ter muita dificuldade. Essa é a dica que eu dou para vocês hoje. Respondam bastante prova. Vamos para a questão 44. Mais uma vez, dê pausa no vídeo, responde e só após vai para a correção. Questão 44. A escola contemporânea, caracterizada por ser democrática, está sempre em defesa da humanização, baseada nos princípios de respeito e solidariedade humana. Busca assegurar uma aprendizagem significativa na perspectiva de atender aos desafios impostos pela sociedade atual. A escola vem se organizando internamente, reconhecendo e respeitando as. Observe aqui que eu estou falando de gestão democrática. Quando eu me referi à gestão democrática relacionada à escola, ela deve possibilitar a participação, a transparência, a democracia. Então, essa escola ela deve ter princípios de respeito e solidariedade humana, de forma que torne a minha aprendizagem significativa. Então, vamos lá para as questões. Letra A. Políticas públicas, analfabetismo, fisiologia. Nada a ver, né? Ela não tem que promover políticas públicas nem analfabetismo. Ela tem que dar autonomia para que o professor ele possa trabalhar. Letra B. Diferenças, gêneros e diferentes tipos de gestão. Também não. Já imaginou uma escola onde o gestor ele é altamente autoritário e não deixa que os professores trabalhem, não deixa que os professores desenvolvam o trabalho deles? Imagina aí como é que você trabalha numa escola dessa. Então, assim, diferentes tipos de gestão. Pode ser um gestor que vai no viés democrático, mas também pode ser aquele gestor que ele é impositivo. Então, isso aqui não funciona. Letra C. Diversidades, diferenças sociais, potencialidades, sim. A escola democrática, ela tem que buscar a diversidade, as diferenças sociais têm que ser respeitadas, tem que promover a potencialidade do meu aluno, tá correto. Letra D. Intervenções governamentais, participações, articulações. A gente sabe que na prática acontece isso, né? Mas para a nossa prova, nós não devemos ter intervenções governamentais. Se acontecer, ela tem que vir de forma que ajude a escola, garantindo a democracia, garantindo a autonomia da escola, certo? Ela não pode ser uma coisa imposta, mas a gente sabe que na realidade não funciona dessa forma, né? Então, vamos para as palavras-chave, ó. Políticas públicas, analfabetismo, fisiologias, nada a ver. Diferentes tipos de gestão, não, porque quando eu me refiro a diferentes tipos de gestão, eu posso ter um gestor autoritário. Intervenções governamentais, aqui foi colocado como se fosse uma coisa imposta e não deve ser assim, deve ser através de orientações. Então é isso, gente. O gabarito da nossa questão, letra C, através de diversidades, diferenças sociais e potencialidades. Questão 45, leia novamente, responda e só aí você vai para a correção. 45. O Ministério da Educação, MEC, cumprindo as exigências legais, propôs e encaminhou às escolas os parâmetros curriculares nacionais, PCN, e por meio do próprio MEC, coube à União o estabelecimento de conteúdos mínimos que foram denominados. Gente, quando eu me refiro a conteúdos mínimos, eu estou falando da Base Nacional Comum Curricular. Por quê? Porque a Base Nacional Comum Curricular, como vocês conhecem, a BNCC, ela é dividida entre base comum e parte diversificada. Na base comum, nós temos os conteúdos mínimos, que é 60%, que são os conteúdos obrigatórios.
Lembrando que quando a gente fala de educação, o governo ele sempre oferece o mínimo para a educação. Se a escola quiser oferecer o máximo, ela pode oferecer. Mas assim, ele oferece o mínimo para garantir a aprendizagem, garantir que o meu aluno aprenda, tá bom? Então, assim, na base comum curricular nós temos os conteúdos mínimos, que ele pega 60% do currículo e que ele é obrigatório. E na parte diversificada é 40% do currículo e esse currículo ele é optativo. Então, essas partes diversificadas, elas são colocadas aqui o professor, juntamente com a escola, ao fazer o seu plano anual, o seu plano mensal, o seu plano diário, ele coloque também algo relacionado à regionalidade, tá certo? Algo muito específico daquele lugar. Eu posso trabalhar também a questão do meio ambiente, várias outras questões, não somente a questão da regionalidade. E a BNCC, gente, ele é um documento normativo que define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica. Então, assim, se a gente for aqui para a nossa questão, você vai ver que na letra A ele fala de globalização. Não, os conteúdos mínimos relacionados à globalização. Letra B, a parte diversificada. Não, quando eu me refiro a conteúdos mínimos, eu estou falando a parte obrigatória da BNCC. Letra C, valorização cultural. Também não. E letra D, base nacional comum curricular. Sim, então, toda vez que eu falar de conteúdos mínimos, que vocês lembrarem, eu estou me referindo à BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Aí você lembra. Na base comum, eu tenho os conteúdos obrigatórios, que é 60%, que são os conteúdos mínimos. Na parte diversificada, eu tenho os conteúdos optativos, que ele pega 40% do currículo, tá certo? Então, gente, ó, nós temos aqui o gabarito, como eu falei para vocês, foi do edital 51/2015. Então, questão 41, letra C, 42, letra A, 43, letra D, 44, letra C e 45, letra D. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou trazer mais vídeos para vocês relacionados a isso. Resolvem questão, estude em casa, que a seleção está chegando, o concurso está chegando e vocês têm que estar preparados, tá bom? Então, não esqueça de inscrever-se no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, deixe seu comentário se você gostou do vídeo, ative as nossas notificações, aí do lado tem um sininho, clique nele e ative, pois toda vez que postarmos um vídeo novo, você será avisado. Muito obrigada.